Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Vamos embora. A Guerra do Ouro. China versus dólar. Bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre o que está acontecendo neste momento. E a primeira pergunta é: tu sabes que a China está literalmente comprando toneladas de ouro? Sabias? Mas isso aí todo mundo sabe. O Putin lá está só guardando Não sei. metal. Não sabias é que eles estão comprando mais de 2.000 toneladas. Só isso é suficiente para comprar Petrobras, Inber, neste caso a Ambev, a Vale, a Itaú, o Banco do Brasil, juntos. Sabias disso? Não sabias? Não. Vou falar a verdade, velho. Vamos lá. Você está dramatizando a situação. Porque apenas é uma diversificação normal de reserva. Todos os bancos centrais fazem isso. Tem a certeza? Não sei, você já botou um ponto de interrogação aí. Né? Diversificação tem mais caroço nesse angu. Eles triplicaram a fatia de ouro, né, do investimento em ouro nas reservas em menos de 10 anos. Eles passaram de 2% para 7% neste momento. E sabes como é que fizeram isso? Sabes? Não tenho ideia. Eles fizeram isso de uma forma muito prática. Venderam cerca de $500 bilhão, não é? $500 bilhão. Tá bem, e qual é o problema nisso? A estratégia econômica básica, você vende dólar para comprar ouro. Básica? Ué, não é? Na minha visão, né? Cada barra de ouro que eles compraram vale o equivalente a mais de 5 milhões de reais. Básica, chamas isso de básico? Se nós, fazendo só uma analogia, não é? Se nós empilhássemos todo esse ouro que eles compraram nestes últimos 10 anos, isso formaria uma torre do tamanho praticamente do Everest. Pô, você está me usando um monte de número aí sensacionalista só para criar pânico nessa história. Não. Todo mundo sabe que a China compra ouro. O Putin tem lá a reserva de ouro dele. Pânico. Não. Eu estou baseado nos factos. Não é? São factos. São quase 180 bilhões de dólares, não é? Em ouro. Estamos falando de 180 bilhões, não estamos a falar de coisa pouca, não é? E isto não é nenhuma brincadeira, não é? Mas qual é o problema disso, Armando? Fala pra mim. Tu não vê que o que está a acontecer, a China, ela está se preparando para uma guerra econômica. Eles viram o que aconteceu à Rússia. 2014, quando a Rússia entrou na Crimeia, que deu aquele problema todo lá, tá? O que aconteceu? Você está vendo uma conspiração onde não existe. A China sempre foi pragmática com as suas reservas. Tu achas que a China sempre foi pragmática? Eu não concordo. Não concordo e digo porquê. Porque desde o ano de 2015 que eles mantêm as reservas praticamente estáveis. Não é? Mas mudaram tudo por dentro, no sistema deles. Ou seja, o que é que eles estão tentando fazer? Estão a entrar num campo em que o que é que eles estão a procurar?
ficar com menos dólares em caixa e mais ouro, e tu achas que isso é uma mera coincidência? Mas espera aí. Você pode ou não pode ignorar que o ouro subiu 24% só em 2024. E eles fizeram um investimento brilhante. É um facto que o ouro subiu dessa magnitude, não é? Mas tu sabes por que razão é que ele subiu? Subiu de uma forma tão alta, porquê? Porque todo o mundo estava a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Bancos centrais compraram o quê? Compraram 5 mil toneladas nos últimos anos, por exemplo. Não é? Esse é um dos exemplos. Então fizeram tudo ao mesmo tempo. Daí a alta do ouro. Não é? Então concorda comigo que foi uma boa estratégia de investimento? Tu não estás a perceber onde é que eu quero chegar. Isto não é só sobre investimento. Entendes? Isto tem a ver também com uma questão de soberania. Não é? Ou seja, é sobre o quê? Sobre a China. Neste caso estamos a falar da China, mas também podemos falar da própria Rússia. É uma maneira de não depender dos Estados Unidos, sobretudo. Então é uma soberania dos dois países assegurada. Não é? Esse é o efeito Trump. A China sempre teve uma estratégia a longo prazo. Não. O que eu posso dizer é que tudo isso é baseado numa estratégia, não é? Que ela alterou depois de 2014. Como tu disseste bem, não é? Tem a correlação com as sanções à Rússia. Pode ter, e deve ter também, pode ter uma correlação, e então é uma questão de soberania. Entendes? Correlação não implica em casualidade. Mano. É assim, temos que acordar. Temos que acordar, porque quando tu tens dados na mão, que são dados lógicos, não é? Quando tu tens um timing que é perfeito e ao mesmo tempo tu tens uma motivação geopolítica, podemos dizer que nada é coincidência. Não é? Nada é coincidência. Pô, mas peraí, cara, soberania é uma coisa mais complicada. Você está exagerando um pouco nisso, né? Exagerando? Exagerando é pouco, não é? Tu viste o que é que aconteceu à Rússia? Como tu disseste há pouco. Em 2014, houve sanções por causa de quê? Por causa da Crimeia. Não é? O rublo perdeu quase 50% do seu valor. Não é? Eles aprenderam na pele. Não é? Eles sofreram naquele momento. Não é? Então, não se trata disso. Não é? Tá, mas a Rússia trouxe isso sobre si mesma, com as invasões. Putin lá está revoltado, quer tomar metade da Europa, quer fazer um estrago, sei lá o que ele quer fazer. Ninguém sabe o que ele quer fazer, ele quer tomar o leste europeu. Independentemente do que tu pensas sobre essas ações militarizadas da Rússia, não é? O facto é o quê? É que eles criaram um plano, não é? Eles criaram um plano como se fosse uma fortaleza, não é? A fortaleza, podemos chamar de fortaleza russa, não é? Alternativas aqui ao sistema de pagamentos, ao SWIFT, não é? Ao Visa, ao Mastercard, não é? E principalmente, o que é que eles fizeram que tem ainda mais poder soberano? Trocaram esses dólares e trocaram pelo ouro. Entendes? Aí é que está o ponto. Mas eu acho que mesmo quando o Biden estava lá e depois levaram com sanções das piores em 2022, a coisa com Trump ficou pior para eles, né? Exato. Isso é um facto. E sabes o porquê que isso aconteceu? Tem a ver também com as sanções, não é? O Ocidente, ele congelou 300 bilhões de dólares das reservas russas, não é? Mas o ouro, onde é que ele estava? Ele estava confinado e estava dentro dos cofres em Moscou. Em São Petersburgo, não é? E aí ninguém consegue implementar sanções, não é? Isso é um facto.
Tá bom. Então você acha que a China ela está se preparando para invadir Taiwan? Eu não acho nada. Eu baseio-me em factos, né? Eu acho é que a China ela está a fazer o quê? Nada mais do que preparar-se para qualquer eventualidade, né? Eles viram o que é que aconteceu, eles viram que quem depende do sistema financeiro, sobretudo que é gerido e que é dominado pelos Estados Unidos, pode ser completamente cortada a qualquer momento, da noite para o dia, não é? Isso é um facto também, não é? Mas isso é uma paranoia geopolítica, cara. Paranoia. Peraí, não. Paranoia não, claro. Paranoia. A Rússia ela tinha 40% das suas reservas em dólar. E quando ela sofreu as sanções, ela ficou sem essas reservas, não é? Agora o que é que acontece? Agora ela tem 10%. E o ouro, não é? O ouro. Ele saltou o quê? Saltou de menos de 10% para 36% das suas reservas. Ou seja, a Rússia tem neste momento 36% das suas reservas em ouro, não é? Tá, de uma forma ou de outra, isso prova então que as sanções funcionaram. As sanções funcionaram, não é? As sanções funcionaram. Mas funcionaram para quê? Não é? Nesse aspecto e naquilo que a gente está a discutir agora. Elas funcionaram para ensinar ao mundo inteiro como se proteger daquele sistema que está implantado, que é o sistema financeiro ocidental. Não é? Acho que é visível nesse aspecto, não é? Acho que conseguimos perceber isso, não é? É ou não é? Você está dramático. Não estou dramático. Não se trata de ser dramático, Cláudio. Apenas para te fazer uma pequena pergunta é: quantos países tu achas que precisam de fazer as mesmas coisas, não é? Ou de agir da mesma forma, para que tu vejas esse padrão ocorrer de uma forma quase recorrente? Quantos países tu precisas mais observar? Não precisas de muitos, não é? Mas a China não pode simplesmente, na minha opinião, tá, desligar-se de um sistema global. Não pode. É a tua opinião. É assim, tu viste que os números que eu te apresentei, desde a data que houve esse conflito e esse bloqueio de 2014, coincidentemente, né, a partir dessa data, quando começaram essas mesmas sanções à Rússia, o que é que a China fez? A China ela mudou completamente a sua forma de agir, nesse caso a sua estratégia geopolítica, não é? Tá, 2014, de uma forma ou de outra, também foi quando o ouro estava no seu preço mais baixo da história. É exato. Isso é um facto que é verídico, mas nesse aspecto, quando chegou nesse tempo, o que é que eles fizeram? Eles compraram no fundo. Ou seja, compraram no preço baixo. Mas tu achas que isso foi a mera sorte? A China, ela planeja isso há décadas. Eles sabiam que esse momento poderia chegar. Eles pensavam e sentiam que poderia ser o momento deles, não é? Mas você não acha que foi um golpe de sorte? Ou eles fizeram um bom negócio? Numa certa altura? Eu acho que isto não é apenas e só sobre negócios. É sobre, o que eu disse há pouco, é sobre independência. É sobre garantir a soberania. E o ouro começa logo pela aquela parte de não poder ser confiscado, não é? Ele não pode ser confiscado de uma forma que tu apertas um botão digitalmente e não depende dos bancos do Ocidente. Então é uma boa estratégia para a China e para a Rússia, não é? Tá, mas você também não pode negar que também foi um excelente investimento.
Em termos de investimento, claro que foi um bom negócio. Isso não temos dúvidas e não podemos negá-lo, não é? Mas isso é um fator secundário. O que nós temos e devemos observar é que o principal motivo é, quando chegares ao momento de haver uma tensão, um conflito, tu queres que os teus ativos, que ninguém te confisque, não é? Tu queres os ativos de maneira que tu fiques sempre com eles. É verdade ou não? Tá, mas a China tem lá suas garantias. A China tem trilhões de dólares aí. Mas o outro ponto da questão é que eles reduziram esse valor do investimento em dólar, neste caso seria em fundos de dívida do Estado americano, em cerca de $500 bilhão. Então eles estão a diversificando aos poucos para não criar aquele pânico no mercado. É isso que eles estão fazendo. Não é? Isso pode provar alguma coisa. Isso também não prova que eles não querem destruir o sistema. Não concordo. Não concordo porque eles não querem destruir o sistema, mas eles querem destruir, ou neste caso, eles querem criar uma alternativa própria. E quando tu tens uma alternativa credível, que é o caso, não é? O poder da outra moeda que controla o mundo, ele diminui. Neste caso, seria o controle do dólar. Não é? Tá, você acha então que mesmo que o ouro pode substituir o dólar? Comercialmente falando. Não substituir dessa forma direta, não é? Não substituir dessa forma que a maior parte das pessoas pensaria, mas pode ser a base para uma nova implementação do novo sistema económico mundial. Onde um sistema que o Ocidente não tenha tanto poder e que não controle tudo. É esse o objetivo, tanto da China como da Rússia. Não é? Tá bom. Vamos dizer que você tem razão sobre a ideia da China. Mas os outros países também não podem ou não estão a fazer isso? Finalmente uma questão que é perspicaz da tua parte. Não é? Não vem não, porque aí é sacanagem. Podemos dizer é que a Turquia, a Polónia, a Índia, todos eles estão comprando ouro. Estão comprando ouro massivamente. Então, como louco, estão buscando. Então, mas isso não pode ser simplesmente porque viram que o ouro estava a subir. Tu não vês o padrão que eu falei há pouco? É esse padrão que eu estava a querer explicar. Todos estes países que eu mencionei e os outros que mencionámos anteriormente, todos eles têm algo em comum. Ou são aliados da Rússia, ou são aliados da China, ou são aliados dos dois. Não é? Ou estão preocupados com o quê? Com aquela dependência que nós falámos do dólar. Nada mais do que isso. Tá, tudo bem. Aí vem o efeito Trump aí na parada, porque daí o Trump hoje quer de novo levantar os Estados Unidos. Mas a Polônia é um membro da onde? Da OTAN. Tu achas que eles estão contra o Ocidente? A Polónia, o que ela está a fazer, mesmo no caso da Índia, não é? Tanto uma como outra, eles estão apenas a protegerem-se. Eles sabem que na geopolítica as alianças elas podem mudar a qualquer momento, não é? E quando elas mudam, não é? Quando elas mudam, tu queres ter ativos que sejam simplesmente e somente teus, ou seja, uma blindagem, não é? Mas isso não pode ser sustentável. Por quê? O ouro não produz nada, véio. Não gera nada. Ele gera dividendos? Não. Aí fica uma situação complicada, porque ele fica lá guardado, ele só pode valorizar. Cláudio, o ouro, ele não precisa gerar dividendos. Isso é um facto. Ele é o próprio dividendo. Por quê? Porque é uma reserva de valor que existe há milhares de anos. Há cerca de 5.000 anos, não. Então é uma reserva de valor sempre. Tá, mas nos tempos modernos, as economias precisam buscar crescer.
E aí, eu pergunto para você, como que eles vão trabalhar nisso? E quem é que te disse a ti, ou disse às pessoas que fizessem a mesma pergunta, quem é que disse a ti que o ouro impede esse mesmo crescimento? Não é? O ouro, o que é que ele faz? Ele dá estabilidade às reservas. Somente. É isso só que eles querem. Eles querem uma proteção. Não é? Por que o padrão ouro foi, de uma forma ou de outra, abandonado? Por uma razão. Ele foi abandonado, sobretudo, porque ele limitava a capacidade dos governos, não é, de imprimir dinheiro. Não é? Mas o que nós estamos vendo neste momento, não é, são consequências dessa impressão que foi, durante muitos e muitos anos, descontrolada. Não é? Mas o lastro, ele existia, né? Então você quer dizer que nós vamos voltar lá no século XIX? Não. O que eu quero dizer é que o sistema, onde os países pequenos, não é? Que tenhamos esse sistema, que os países pequenos não sejam reféns das decisões monetárias das grandes potências. É só isso que eu queria, não é? Entendes? Certo. Mas qual é o grande esquema disso aí? O que está acontecendo aí? Porque você acha que vai haver uma nova Bretton? Sim, o caso da Bretton Woods, né? Eu posso dizer que isso já está acontecendo. Estamos falando agora do grupo do BRICS, né? Eles estão a criar um sistema de pagamento alternativo, como já foi difundido, né? O Brasil também, o DREX, por exemplo, a China e a Rússia já fazem esse comércio bilateral, né? É um facto também. E, como a gente falou há pouco, o Brasil em breve vai fazer isso de forma recorrente com o DREX. Então é algo que está em prática, não é? Cara, vamos lá, mas isso não representa uma fração minúscula do comércio global? Porque os Estados Unidos mandam, não tem conversa, né? Você fala aqui, nós estamos aí, nós vamos nada, nós vendemos um commodity. Podemos dizer que por agora é dessa forma, não é? Mas todos os grandes movimentos, não é? Começam pequenos, não é? Isso também é um facto. Tu achas que, só para dar uma comparação, tu achas que a internet, quando ela começou, a gente pensaria que ela ia dominar o mundo, não é? A gente não pensava, não é? Só a título de comparação, não é? Tá, mas aí é meio, vamos dizer assim, dúbio, né? Você comparar sistemas monetários com tecnologia. Não, Cláudia, é assim, eu estou apenas a comparar mudanças desse mesmo paradigma. E quando metade do mundo se cansa, porque começa a haver um certo cansaço generalizado, não é? O que vocês estão achando aí? Ó? Eu não estou entendendo nada que ele está falando. De depender de uma moeda controlada por um país e apenas e só um país, as coisas elas mudam. Ou elas são forçadas a mudar. Entendes? Tá bom, mas o dólar tem vantagens óbvias. Liquidez, estabilidade, aceitação universal. Como é que fica isso? Podemos dizer que tinha, né? Tinha. Porque quando usas essas vantagens como uma arma geopolítica, o que é que acontece? Tu crias certos incentivos para haver mudanças, para criar alternativas. É ou não é? Pô, vai comentando aí, que ele tá fazendo, eu não sei, a ode ao ouro, vai lá, vai. As soluções são necessárias para manter uma ordem internacional, senão a coisa degringola, velho. A ordem internacional, ela, e segundo quem? Segundo Washington, segundo Moscou, segundo Pequim. Tu achas que o resto do mundo não tem direito à sua própria visão? É só essa a questão que eu deixo. Será que não tem?
não é? Mas algumas ações, vamos colocar dessa forma, justificam sanções. Pô, você vê lá o que o cara fez, invadiu lá a Ucrânia, invadiu não sei aonde, a China está cercando Taiwan, está querendo fazer aquela bagunça, pô. Claro, mas quando tu transformas o sistema financeiro numa arma, tu não podes sequer ficar surpreendido quando esses outros países criam certas blindagens, vamos chamar de escudos, não é? Não podes admirar disso, não é? Não, eu estou fazendo isso. Eu só estou dizendo que esses escudos, eles vão funcionar, pelo menos, a curto prazo. Mas e depois? Não é só a curto prazo, eles já estão a funcionar há um tempo já alargado, não é? E tens o exemplo da Rússia, por exemplo, que sobreviveu às piores sanções da história. E porquê? Porque ela, apesar de tudo, ela se preparou para isso, não é? Não é? Tá, velho, mas diga lá, vamos ver quem tem razão. O que é que isso significa para nós, pessoas normais? É uma questão que é pertinente, não é? E ela significa o quê? Significa que nós estamos a assistir ao fim, ou possível fim, neste caso, de uma era de controle pelo dólar, como uma moeda de reserva global. É isso que nós estamos a ver. E tu sabes que isso significa, para quem tem poupanças em dólar, que é algo que pode causar muita apreensão neste momento. Não é? Tá, de novo, volto lá, mas o dólar ainda é a moeda mais forte do mundo. Como eu disse há pouco, por agora é a moeda mais forte do mundo. Não é? Mas quando metade do mundo, e neste caso temos grandes potências, como é o caso da China e da Rússia, quando elas decidem que não querem depender desse mesmo dólar, o que é que tu achas que vai acontecer? É essa a questão de fundo, não é? É simples. É simples. O que aconteceu? A relação de comércio entre os Estados Unidos e China virou uma bagunça. Então todo mundo tem comprador? Eu acho é que cada um deve, sobretudo, e neste caso, falando de maneira mais prática, cada um deve proteger-se como pode. Não é? Se os bancos centrais eles estão a fazê-lo, talvez o cidadão comum também devesse prestar uma certa atenção e fazer talvez uma cópia, não é? Até por uma blindagem, não é? Como eu digo sempre. Não, mas o ouro pode cair tanto como pode subir, e aí você fica numa gangorra. O que eu quero dizer, mais uma vez, é que o ouro ele pode sempre flutuar, isso é lógico, não é? Mas o que nós sabemos até hoje é que o ouro, nesses milhares de anos, ele nunca foi a zero. Ele jamais foi a zero. Então, podes dizer o mesmo de quantas moedas em comparação, não é? Não tem comparação. Tá, tudo bem, eu não vou discutir com você nisso aí, mas para pessoa comum, comprar ouro físico é complicado. Eu vou guardar uma barra de ouro na minha casa? Não, claro. Hoje em dia, e com a tecnologia, não é? Existem várias opções, não é? Temos o caso dos ETFs de ouro, não é? Temos ETFs que são ETFs de mineradoras de ouro e através de várias formas de exposição, não é? É para isso que o ETF é bastante prático. O importante é entender o movimento que está se passando neste momento no mundo global, não é? Tá, mas não é a mesma coisa que comprar uma moeda virtual? Então, enquanto da carteira deveria ser de ouro, então? Em relação a isso, podemos dizer que, através dos especialistas, não é, que deveríamos ter uma faixa, segundo eles, entre 5% a 10%. Mas numa transição monetária como esta, não é? Talvez até não seja suficiente, não é? Então podemos fazer sempre uma correção, não é? Então você está dando conselho de investimento agora? Agora bagunçou tudo de vez, né? Vai lá. Não estou dando conselho económico, apenas estou a dar o contexto histórico e geopolítico neste momento.
Em todas as grandes transições monetárias, não é? Quem tinha metais, até uma comparação passada, não é? Quem tinha esses metais preciosos, o que é que aconteceu? Sempre sobreviveu de uma maneira mais fácil. Isso é um facto também. Não é? Mas também perderam muita oportunidade. Vai lá, vamos ver, né, de crescimento. Por exemplo, o cara ficou estagnado, né? Basta dizer os 7 talentos da Bíblia, que o cara enterrou lá e não foi para frente. Cláudio, primeiro preservas capital. Primeiro que tudo. Depois pensas nesse crescimento. Não é? Sem capital, nunca tens crescimento possível. Isso é lógico, não é? É ou não é? Resumindo, você acha que nós estamos numa guerra econômica. E aí a coisa pode virar uma bagunça, porque está silenciosa, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Eu não acho. Eu não acho porque, volto a dizer, tenho a certeza. Não é? E quem não se preparar para esta situação, não é? Vai ser, e já está sendo, apanhado, despercebido. Não é? Porque ninguém está falando. Não é? Tá, então você acha que isso vai acelerar nos próximos anos, se transformando, o dragão amarelo vai derrubar a águia? Temos o caso de Taiwan, não é? Temos o caso das eleições americanas, a inflação, não é? Isto só pode explodir, não é? E quando tens uma situação desse naipe, não é? Tu queres estar de que lado? Queres estar do lado que é o certo da história. Sempre é o lado mais fácil, não é? Ah, tá bom, mas se todo mundo pensar desse jeito, nós vamos ter uma profecia autorrealizável. Enfim, a profecia, ela já se está a realizar. Isso estamos já vendo, não é? Os números que nós estamos a introduzir hoje, eles não mentem, não é? Tanto a China... O que vocês acham? Tanto a China, como a Rússia, como a Índia, eles estão-se a mover, não é? Eles estão-se a mover, mas estão todos na mesma direção, não é? Estão todos alinhados. Tá, mas qual é o cronograma disso, então? Quando é que nós vamos ver uma mudança real dentro do processo? Já estamos a ver essa mudança, não é? Cada mês que vai passando, há mais comércio bilateral que tem acontecido sem o emprego de dólares. Mais acordos em moedas locais, neste caso, entre os dois países que estão a fazer o acordo, não é? Isso é um facto que estamos a presenciar neste momento. Mas isso pode levar a décadas de briga e começar... Mas também pode acelerar subitamente. Uma crise financeira, um conflito geopolítico e tudo muda do dia para a noite. Isso também pode acontecer. Não estamos livres disso, não é? Tá, mas você está assustando as pessoas, cara. Bota... Eu não estou assustando ninguém. Eu prefiro é que as pessoas estejam informadas e preparadas nesse sentido. Porque é sempre pior quando as pessoas estão de uma forma surpresa e se arruinam com esses desfechos, não é? Tá bom. Depois dessa conversa, eu acho que eu vou dar uma olhada nos preços do ouro. É um facto. Guardar o meu mísero dinheirinho lá, velho. Porque tá feia a coisa, velho. Você bota em dólar e vai embora. Você bota em dólar, não dá, velho. Como é que faz? Eu só digo é que depois não digas que eu não te avisei. Não é? A China, ela já tem quase esses 200 bilhões de dólares em ouro, não é? E tu, e o público, e as pessoas, o que é que eles têm, não é? Pensando dessa forma, talvez seja a hora de diversificar um pouco as carteiras, né? Entendendo esse... Finalmente, não é? Finalmente, bem-vindo ao século XXI, não é? Em que a geopolítica monetária, ela impera, não é? E, pessoal, a questão não é se. É se isto vai acontecer, quando é que vai acontecer, não é? Esse é que é o X da questão. A China, ela não está brincando. A Rússia, ela não está brincando. E nós não podemos fingir que nada está acontecendo à nossa volta, não é? E que não estamos sabendo nada. Não podemos fazer isso. Não podemos colocar a cabeça no chão, né? Enterrar a cabeça, não é?
Não podemos dar uma de avestruz, né? Temos que ver que os sinais estão aí, né? Não seja tão alarmista quanto você, mas que a coisa não está fácil. Alarmista não é? Não é uma questão de ser alarmista. É que quem não se prepara para o óbvio começa a ter um problema grave, porque os dados eles estão aí, só temos de ter a coragem de interpretá-los e continuar lutando e investindo, não é? É só isso. Call to action. Deixem nos comentários. Vocês acham que devemos seguir exemplos da China? O ouro é realmente a maior reserva de valor? Curtam e compartilhem este vídeo se acham que mais pessoas precisam de saber isso. Muito obrigado por terem assistido a mais um episódio do Papo de Bunker. Foi um prazer estar convosco, não é? Em breve, mais conteúdos com suspense, com uma carga enigmática. E na próxima quarta, não se esqueçam, na próxima quarta teremos mais um tema explosivo que vai provocar alguma celeuma entre as pessoas. Não é? Não esqueçam de assistir porque vai ser interessante. Uma boa noite, obrigado a todos e até quarta. Toca o dedo no like!